Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está iniciando aí. Vou esperar as demais chegarem para a gente bater um papo, a gente conversar um pouquinho, para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Deixa eu ver onde fica aqui para não ficar com essa cabeça estranha aqui do jeito que tá aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre formação da imagem. É uma aula com bastante parte teórica sobre formação de imagem no raio-x, é bastante conteúdo, então eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que é uma aula um pouquinho cansativa, tá? Se caso vocês tiverem dúvida de qualquer conteúdo, vocês podem me chamar, né, tranquilamente, que eu paro e eu explico para vocês novamente, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai se falando no caminho. Deixa eu deixar minha janelinha aqui de ladinho para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou falar de formação de imagem e nosso próximo tópico da nossa aula será processamento de imagem, tá bom? Então, para a gente relembrar um pouquinho da nossa história, como é que surgiu a mamografia, né? Só para vocês entenderem, a história da radiologia, né? Quem descobriu os raios-x, né, foi o conhecido aqui, que todo mundo já ouviu falar dele no curso técnico, né? Os raios-x foram descobertos pelo físico professor alemão William Conrad Röntgen em 1895, né? O Röntgen, né, enquanto ele trabalhava com o tubo catódico no seu laboratório, ele observou um brilho fluorescente de cristais numa mesa próxima do tubo. Esse tubo consistia em um invólucro de vidro com eletrodos positivos e negativos encapsulados. O ar do tubo tinha sido evacuado, né? Estudiosos foram aperfeiçoando cada vez mais a ampola produtora de raio-x, a fim de proporcionar maior eficiência dos raios-x produzidos e, por consequência, da imagem para diagnóstico. Os raios-x eram capazes de atravessar os tecidos humanos. Essa foi a primeira descoberta. Essa foi a primeira radiografia feita, que foi da sua esposa, aberta, né, que é uma radiografia muito conhecida. E essa é a ampola, uma das ampolas de raio-x. Esse aqui é como posso dizer, é o mais simplório, né? Essa ampola de raio-x aqui. Aqui eu tenho o tomógrafo, como vocês estão vendo, o aparelho de raio-x, né? O mamógrafo, que existe hoje vários, esse é um mamógrafo simples, hoje existe vários tipos de mamógrafo, a densimetria óssea, tudo ele vai em ampola de raio-x, né? O arco cirúrgico, né? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, arco cirúrgico, densitometria óssea, mamógrafo, aparelho de raio-x, tomografia, todos eles são a base da ampola de raio-x. O único procedimento que não é, né, são os aceleradores nucleares, que são outro tipo de formação, né? E também a ressonância magnética, né? Que são campos magnéticos, ok? Então, todos esses são produção de raio-x, tá bom? Quais são os elementos essenciais para a produção de raio-x? Gerador de elétrons, acelerador de elétrons, alvo anteparo e vácuo, tá bom? Quais são os constituintes da ampola de raio-x, né? De um lado eu tenho o catodo, que é o nosso lado negativo, e do outro lado eu tenho o lado anodo, que é o positivo. Então, vocês pensam assim, catodo, negativo, anodo, positivo, tá bom? Essa é a minha ampola de raio-x, né? Então, a gente sabe que o catodo é negativo e o anodo é positivo, tá? Catodo, negativo. Anodo, positivo. Catodo, negativo. Anodo, positivo. E aqui são os dois lados da ampola. Isso que vocês estão vendo, pessoal, é que tem dentro da ampola, que vocês acabaram de ver aqui, ó, né? Aqui, essa ampola, né? Esse aqui, ó, é o que acontece dentro da ampola de raio-x, tá? Aqui é uma ampola de tomografia, tudo é ampola de raio-x, que vai aqui dentro do aparelho, né? Que nem vocês viram. E aqui, só para vocês entenderem, é assim, um circuito, um desenho. Né? Você liga o aparelho na tomada, vai criar um circuito aqui, né, um diferencial de potencial, que o catodo ele vai ser excitado e vai ser acelerado contra o anodo.
Quando ele baixa no anodo, ele emite uma energia que 99% é transformada em calor e 1% em radiação. E aqui que a gente tem o início da formação da imagem, né? Então, aqui eu tenho a ampola de raio-x, aqui eu tenho o catodo, e aqui o anodo, que ele é inclinadinho, né? Aqui começa, para você ver, tem uns fiozinhos aqui, isso aqui é uma ampola de raio-x. Então, a gente sabe que o catodo é negativo e o anodo é positivo. Então, vamos entender melhor essa parte mais teórica aí, né? O conceito da produção de raio-x. Os elétrons, eles são acelerados por uma diferença de potencial em meio rarefeito, né? Uma diferença de potencial, o que é? Uma energia que é colocada dentro dessa ampola, né? E um meio rarefeito, um meio que não existe ar, não existe nenhuma molécula de ar dentro dessa ampola, né? E adquire uma energia cinética, uma energia de movimento. E quando são freados bruscamente contra o anteparo, que esse anteparo é o anodo, sua energia cinética, sua energia de movimento é transformada em calor e mais de 99% em calor. E a menos de 1% é raio-x. Bom, então a gente tem aqui o constituído do catodo, que é negativo, que ele é desse jeito, ó. Na lateral você vê ele assim e a vista frontal ele é assim, tá? Então, constituintes da ampola de raio-x, o catodo. Quando o aparelho de raio-x é ligado a uma fonte de eletricidade, uma tomada, é fornecida a este filamento uma corrente elétrica que o percorre aquecendo-o. Este polo possui um filamento retorcido, constituído do elemento químico chamado de tungstênio, que é o W, tá? W é tungstênio. Então, a gente tem aqui, ó, esse filamento retorcido que a gente está vendo aqui, ó, que é o tungstênio, tá? É o material que ele é feito, né? O filamento aquecido que a gente está vendo, ele emite elétrons, né? Os quais ficam ao redor do mesmo, formando a chamada nuvem eletrônica. Então, assim, quando você liga o aparelho, a função de quando você liga o aparelho, né? Quando você liga o aparelho na tomada, é fornecida a esse filamento uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica percorre, né? E este polo possui um filamento retorcido, que é chamado de tungstênio, né? O filamento ele é aquecido, ele emite elétrons, os quais ficam ao redor do mesmo, chamado de nuvem eletrônica. Estes elétrons que habitam o polo catodo estão prontos a se moverem, necessitando de um pulso para tal, né? Então, temos a seguinte situação: elétrons formados no polo negativo, que a gente tem, né? Que ele foi aquecido, ele tem esses elétrons aqui, e através do aquecimento do filamento existente neste polo, né? Então, ele foi aquecido aqui. O filamento do catodo, produtor de elétrons, está envolvido por uma capa côncava que é carregada negativamente, e então repele os elétrons produzidos, focalizando os mesmos para uma região específica do catodo. Essa capa focalizadora é feita de um elemento químico chamado de molibdênio, né? Esse filamento que a gente conhece aqui, pessoal, ele é feito de molibdênio, tá? Os elétrons produzidos ficam, então, focalizados em uma região apenas do catodo, ou seja, concentrados nessa região pela ação da carga negativa da capa. Após analisar o catodo e seus constituintes, o que ocorre neste polo, vamos olhar mais de perto o outro polo da ampola geradora de raio-x, o polo positivo, que a gente conhece como anodo. Então, essa é a vista lateral do anodo e essa é a vista frontal, né? O polo, que é constituído por uma porção centrada denominada de alvo, né? Esse alvinho aqui, ó, é composto pela mesma substância que compõe o filamento do catodo, ou seja, o tungstênio. Isso aqui é feito de tungstênio também, tá? O tungstênio é um elemento que possui alto número atômico e, portanto, muitos elétrons em sua eletrosfera. Isso será de extrema importância na produção dos raios-x que será, né, que se dará neste alvo. Porém, o elemento químico tungstênio não é um bom condutor de calor. Como veremos, muito calor será gerado na produção de raio-x neste polo. Para que este calor seja então dissipado, é necessário que o alvo se apoie em uma substância que seja boa condutora de calor, né? Para dar objetivo, incrusta-se o alvo de tungstênio em um bloco de cobre, né? O qual, por sua vez, é um bom condutor de dissipará o calor, formando durante a produção de raio-x, que serão formados, né? Então, aqui eu tenho um bloco de cobre e aqui eu tenho o meu alvo, tá? A função do bloco de cobre, né, é dissipar esse calor que será formado pela essa formação de raio-x, né? Que é 99% calor
e 1% é raio-x. Então, é muito calor que será formado nessa ampola, né? Então, aqui eu tenho alvo de tungstênio e aqui em volta eu tenho o cobre. Qual a função do cobre? É dissipar o calor que é formado pela essa ampola, tá? Uma vez visto com mais detalhes os dois polos de uma ampola, podemos dar ênfase à produção de raio-x. No cátodo, os elétrons gerados pelo filamento e centralizados pela capa focalizadora encontram-se prontos a serem acelerados. Que nem a gente está vendo. Assim que o operador dispara o comando de emissão de raio-x, fecha-se um circuito elétrico existente entre o cátodo e o anodo, né? Assim que o circuito se fecha, é estabelecida uma diferença de potencial entre o cátodo e o anodo, que então acelera os elétrons no sentido cátodo-anodo. Esses elétrons serão acelerados, chocam-se com o alvo do anodo em altíssima velocidade, como a gente está vendo aqui. Ele bate aqui e o que acontece? Os elétrons se chocam, né, se chocarem com o alvo de tungstênio, cedem sua energia cinética de duas maneiras. Uma, sob forma de calor, que é 99,8% da energia, e forma de raio-x, que é apenas 0,2%. Por isso, pessoal, que nossos aparelhos de raio-x, né, de mamografia, eles aquecem demais quando ele usa demais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que resfriar a sala, deixar o ar-condicionado ligado. Por isso que essas salas de raio-x, elas são muito geladas, por causa disso, né? A gente precisa de um refrigeramento dessas ampolas, porque elas aquecem demais, né? E essa é a formação da imagem que a gente tem, né? Então, a gente tem aqui a fonte de raio-x, né, que a gente está vendo aqui, o paciente, a gente tem essa fonte de raio-x aqui, o paciente deitado, então a gente tem a ampola de raio-x aqui, que quando a gente coloca a estrutura que a gente quer radiografar, pode ser uma mama, pode ser uma estrutura do corpo, como raio-x, a gente coloca aqui e a gente tem o receptor de imagens aqui, né? Um aparelho produtor de raio-x para fins de diagnóstico, desde então, um aparelho de obtenção de radiografias convencionais e até um tomógrafo computadorizado, o princípio às quais a imagem são parecidos, né? São o mesmo. Ou seja, consiste em interpor o objeto do qual queremos obter as imagens entre a fonte geradora de raio-x e o receptor. Então, aqui eu tenho a fonte de raio-x, a ampola, o paciente, a região que eu quero radiografar, e depois eu tenho o receptor de imagem, né? A interação das ondas de raio-x com os diferentes tecidos do organismo será responsável pelos graus de absorção. Barrar os raios-x, o que barra o raio-x? Tudo que tem alta densidade. Por exemplo, cálcio, né, ossos, contraste, né, contraste iodo, bário, tudo eles têm alta densidade. Ou emissão de deixar o raio-x passar. O que deixa o raio-x passar? Estrutura mais mole, como pele, como ar, né? Então, depende da densidade que eu quero atravessar, né? Que então atingirá o receptor de imagens, filmes e sensores, e então formará a imagem radiográfica em diferentes tons de cinza, né? Então, assim, pessoal, a gente tem nosso equipamento lá, né, de mamógrafo. Então, o mamógrafo, é interessante a gente saber que quando nós técnicos somos responsáveis em cuidar desse aparelho de mamografia, como a gente viu na outra aula, a gente aprendeu o que é uma bandeja, o que é um compressor, os pedais do aparelho, a gente aprendeu toda essa parte. Então, a gente tem que sempre zelar pelo equipamento, fazendo a manutenção preventiva. O que é uma preventiva? Tem, por exemplo, o carro que a gente usa, a gente não tem que fazer uma manutenção nele. Por exemplo, você está vendo que o seu carro está fazendo barulho. Você não vai esperar ele quebrar para você levar para consertar. Você vai lá fazer uma revisão para ver se está tudo bem. A manutenção preventiva é isso, é você conseguir prever que ele quebre, para que ele pare de vez. Então, todo equipamento a gente tem que fazer uma manutenção preventiva. E isso é acordado, que às vezes com a engenharia clínica, ou às vezes com a clínica que vocês vão trabalhar, que vai um pessoal responsável lá fazer esse agendamento para vocês, tá? Então, eu pergunto para vocês também, como é chamado o receptor de imagem no sistema CR? Chamado de plate, ok? E aqui, pessoal, a gente está encerrando mais uma aulinha, a gente vai começar com outra aqui, tá bom? Que eu já passo para vocês. Espera só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Vamos falar dessa aulinha rapidamente aqui.
E eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Que eu acho que é... Deixa eu ver se é essa aqui. É aqui, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Deixa eu entrar aqui para me ver se vocês estão conseguindo ver minha tela. Só um minutinho. Só para me confirmar aqui se essa tela está aparecendo para vocês. Só um minutinho, meninas. Deixa eu só confirmar aqui para ver se está aparecendo a tela. Só mais um minutinho. Só um minutinho aqui, que tá dando um erro aqui no meu. Então, aqui nessa aula, a gente vai falar sobre qual a diferença entre CR, DR e convencional, bom? Qual a diferença entre CR e DR convencional, como a gente está vendo na imagem, né? Podemos dizer que a formação de imagem é o mesmo que o processamento da imagem? Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, qual que é a diferença de formação de imagem? Qual a diferença de formação de imagem e processamento de imagem? Formação de imagem, né, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, é aquilo que é formado dentro da ampola de raio-x, tá? E peraí, só um minutinho, que eu só tô entrando aqui. Formação de imagem é aquilo que é produzido na ampola de raio-x. E isso aqui é um processamento da imagem, tá bom? Quais os elementos essenciais para a produção de raio-x, pessoal? Gerador de elétrons, acelerador de elétrons, alvo anteparo, né? Magneto, campo magnético, próton de hidrogênio, gerador de elétrons, vácuo, campo magnético. A resposta certa é: quais elementos essenciais para a produção de raio-x? Gerador de elétrons, acelerador de elétrons, alvo ou anteparo, tá? E uma ampola de produção de raio-x é constituída por partes, né? Quais são os nomes de seus componentes e seus polos? Eu tenho isso aqui, que é o catodo, que ele é negativo, e o anodo, que ele é positivo. Então, ele é composto por dois polos, tá? Quando o aparelho de raio-x é ligado a uma fonte elétrica na tomada, é fornecido a este filamento, o polo catodo, uma corrente elétrica que o percorre aquecendo. Este polo catodo possui um filamento retorcido, constituído do elemento químico. Qual que é o nome desse elemento químico? Tungstênio, alumínio, cobre ou nenhuma das alternativas? A resposta certa é tungstênio, tá bom? O filamento de catodo, produtor de elétrons, está envolvido por uma capa côncava, que é carregada negativamente. E então ele repele os elétrons produzidos, focalizando os mesmos para uma região específica do catodo. Essa capa focalizadora é feita de um elemento químico chamado de tungstênio, molibdênio, cobre ou nenhuma das alternativas? A resposta certa é molibdênio, bom? O filamento aquecido emite elétrons, os quais ficam ao redor do mesmo, formando a chamada nuvem de prótons, nuvem de nêutrons, nuvem eletrônica, nenhuma das alternativas. Resposta certa, nuvem eletrônica. Os elétrons são acelerados por uma diferença de potencial em meio rarefeito e adquirem energia cinética. E quando são freadas bruscamente contra um anteparo, sua energia cinética é transformada em calor. Sabendo disso, responda: qual a porcentagem média de transformada em raio-x? 99% calor e 1% de raio-x, 100% raio-x, 90% calor e 10 raio-x, nenhuma das alternativas. A resposta certa é 99% calor e 1% raio-x, ok? Os elétrons, quando são disparados no catodo, eles se chocam um alvo, um anodo, que é formado por elemento químico tungstênio, que não é um bom condutor de calor. Como veremos, muito calor será gerado na produção de raio-x neste polo.
Para que esse calor seja então dissipado, é necessário que o alvo se apoie em uma substância que seja boa condutora de calor. Qual é o nome desse componente? Molibdênio, tungstênio, cobre ou nenhuma das alternativas? A resposta é cobre. Bom, pessoal? Vamos para a próxima pergunta. As interações das ondas de raio-x com as diferentes tecidos no organismo será responsável pelos graus de absorção, barrar os raios-x ou emissão, deixar os raios-x passar, que então atingirão o receptor de imagens, filmes e sensores e então formarão a imagem radiográfica em diferentes tons de cinza. Quais são os tipos de processamento de imagem que a gente conhece? Né? Coloquei aqui para vocês. Processamento convencional, o CR e o DR. Bom, pessoal, como é chamado o receptor de imagem no sistema convencional? É chamado de chassi e dentro a gente tem as placas chamadas de cassete. É o cassete e a gente tem aqui os ecrãs, bom? E aqui é a processadora, né, antiga, né, convencional, que a gente coloca o filme passa aqui no revelador, no fixador, na água, e depois passa aqui no rack aqui para ser secado e ela sai dessa forma do outro lado. Bom, e dentro, o filme ele fica aqui dentro, né? Essa plaquinha que é chamada de cassete, é o chassi mais conhecido, e antigamente a gente usava isso aqui que a gente chamava de ecrã, né? Ele faz sensibilização do filme, tá bom? E mais, depois recentemente a gente tivemos muita modernização acontecendo no raio-x, né? E temos agora um sistema que é chamado de CR, que é a imagem, né? Radiologia computadorizada, que é o CR. Como é chamado o receptor de imagem no sistema CR? Eu tenho IP, é chamado de IP. Esse IP, essa plaquinha branca, ela fica dentro do cassete, né? Que eu venho aqui, ó, e coloco no aparelho de mamografia, tá bom? Como é chamado o receptor de imagem no sistema DR? Como é que é chamado? DR é chamado de sensores, porque ele tem imagem direta, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai ver uns tipos de processamento que foi feito. Por exemplo, essa mamografia. Como é que eu sei que ela foi feita num sistema convencional? Porque eu vejo o contorno da pele aqui, ó. Eu vejo o contorno da pele escura. Eu vejo que ela tem aqui, por exemplo, como eu posso dizer? Isso aqui, o chumbinho que é colocado no sistema convencional ainda. Então, eu sei que essa imagem é uma mamografia feita no sistema convencional, com processadora. Bom? Então, aqui eu coloquei 3 imagens para vocês e pergunto, qual a diferença de processamento? Convencional, porque eu vejo chumbinho, vejo a pele queimada. Eu tenho o CR, né, que é muito utilizado ainda, e depois eu tenho o DR. Então, aqui é processamento convencional, CR e DR, bom? Qual a vantagem de um processamento CR-DR para uma clínica, né? Qual que é a diferença, pessoal? Porque assim, quando eu faço no CR, o que eu preciso? O convencional, eu preciso de químicos, né? Eu preciso de um espaço, uma câmara escura, né? E tem mais tempo de fazer esse processamento. Eu tenho a perca de filme, né? Porque depois que eu processei a imagem, ela saiu lá na processadora, se o seu posicionamento estiver errado, não tem como eu corrigir. E sendo que no CR e DR é tudo computadorizado. Então, se eu errei a imagem ali, eu só imprimo aquela imagem se eu quiser, não é obrigação eu imprimir. Eu imprimo se eu quiser. Se eu não quiser, eu apago e repito a minha radiografia. Bom, então qual que é a importância disso, a vantagem? É o custo. Eu tenho menos custo para a minha clínica, né? E esse é o processamento aqui, ó. Tem aquisição de imagem, mamógrafo, cassete, CR da mama. Bom? Qual a vantagem de um processamento CR-DR para as mamas densas? Menor dose de radiação, maior qualidade da imagem, mais detalhe, contorno da pele ou todas as alternativas? Qual a vantagem de um processamento CR-DR para mamas densas? Essa é a verdade, pessoal. Eu tenho menor dose de radiação, maior qualidade da imagem, mais detalhe e consigo ver o contorno da pele, sendo que no convencional eu não consigo, tá bom? Qual a finalidade de um Phantom? Né? Controle de qualidade faz parte da rotina do técnico, teste de manutenção preventiva ou todas as alternativas? Todas as alternativas estão corretas, pessoal, tá? A finalidade do Phantom, que é esse bloquinho de acrílico aqui, toda vez que eu vou fazer uma imagem no meu, assim, eu quero
quero testar o meu equipamento para ver se ele está funcionando corretamente. Em vez de colocar uma mama de uma paciente e testar numa paciente, eu testo com o Phantom. Então, o Phantom, ele, além de fazer controle de qualidade, ele faz parte da rotina do técnico e ele consegue detectar que seu aparelho está apresentando algum erro na sua manutenção preventiva, tá? Quais são as lesões encontradas no Phantom? Então, aqui, quando eu faço esse bloquinho aqui, eu faço a radiografia dele, né, a mamografia desse bloquinho, e imprimo a imagem, aparecem essas imagens aqui para mim, ó. Eu consigo ver aqui, por exemplo, esse monte de microcalcificação, que a gente vai ver um pouquinho mais, né? Ele simula. O Phantom, ele simula uma mama. É como se fosse um simulador de mama. E dentro dele tem vários tipos de tecido. Fibra, tecido denso, para a gente ver se nosso equipamento está pegando todas as lesões. Esses branquinhos que aparecem aqui, eles estão simulando uma lesão na mama, tá bom? Qual a finalidade de uma workstation? Fazer arquivamento de imagens, pós-processamento de imagens, emitir laudos? Nenhuma das alternativas é fazer arquivamento de imagens. É a função de uma workstation, tá? E, pessoal, quem for trabalhar com mamografia, dependendo de onde você vai trabalhar, a gente tem uma estação de trabalho. Por exemplo, eu faço mamografia no meu CR, eu mando ela para um sistema que vai chegar para o médico, que é a estação de trabalho. Lá ele consegue ver a imagem, ele consegue trabalhar a imagem, que é a workstation, e aqui eu tenho também a minha estação que fica no meu computador, que eu consigo cortar a mama, né, configurar ela, fazer impressão como se fosse uma foto, tá bom? Então, eu só imprimo uma mama se for realmente necessário. Se eu errei, eu posso vir aqui, descartar essa imagem, fazer outra mamografia e só imprimir imagens que sejam de boa qualidade, tá bom? Então, eu perguntei para vocês quais são os tipos de processamento, né? Convencional, CR e DR, como a gente viu aqui. Aqui eu tenho o processamento de uma mama convencional, aqui também é convencional, porque eu não vejo a pele. Olha para vocês verem. Mais um processamento convencional aqui. Ó, eu vejo o chumbinho, eu vejo processamento convencional. E aqui eu faço mais uma perguntinha para vocês. Qual a portaria da Anvisa, que é um órgão responsável pelo controle de qualidade da mamografia? A, portaria 453, portaria 151, portaria 216, portaria 457. Portaria 453, tá bom? Qual a finalidade do Phantom? Como eu disse, o Phantom, ele simula a mama, né? Então, aqui aquelas imagens que apareceu, está relacionada com a massa. Isso aqui são as fibras que são encontradas nas mamas, as microcalcificações, né? E as densidades, né? Se a mamografia está ficando muito branca, muito escura, né? Eu tenho que ter um contraste de imagem aqui. Qual a finalidade da manutenção corretiva? Se eu vi que a preventiva, o aparelho vai dar uma corretiva, a corretiva é correção, né? O aparelho quebrou, eu tenho que fazer manutenção corretiva, não sou eu que faço. Eu entro em contato com a engenharia clínica, quem é responsável da clínica, é responsável pelo aparelho, e ele vai fazer um chamado para vir uma pessoa fazer essa correção, né? Como é chamado esse receptor de imagem no sistema CR? É chamado de plate, tá bom? Como a gente viu. O tipo de processamento de imagem a gente já viu também. E acho que são as mesmas imagens, pessoal. As imagens foi obtido do Google, imagens da clínica MDI. Meninas, tudo bem com vocês? Eu vi que hoje ninguém está presente em aula, né? Infelizmente. Meninas, a gente teve um probleminha agora que eu vi as mensagens de vocês aqui no Google. Eu vou gravar, essa aula foi gravada e eu já vou mandar o link para vocês, tá bom?